Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai ver a parte 3 e para finalizar, hoje a gente vai falar sobre coeficiente de proporcionalidade, escala e regra de 3 simples. Então vamos ver aqui o que seria esse coeficiente de proporcionalidade. Vamos lá, para você entender melhor, eu trouxe aqui uma situação. Na preparação de bolos, para fazer 2 bolos, eu vou utilizar 6 ovos, ok? Para fazer 2 bolos, eu vou utilizar 6 ovos. Agora, vamos ver se eu precisasse fazer 4 bolos. Quantos ovos eu utilizaria? Né? Então, se vocês observarem aqui, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Porque à medida que eu vou aumentar a quantidade de bolos, eu vou ter que aumentar a quantidade de ovos. Né? Quanto mais bolos, mais ovos eu vou precisar. Então, se vocês observarem aqui, dobrou o valor, né? Então aqui dobrou o valor. Isso quer dizer que a quantidade de ovos também vai ter que dobrar. Então, se eu dobrar aqui, a quantidade de ovos vai ficar 12 ovos. Ou seja, para fazer 2 bolos, eu preciso de 6 ovos. Agora, para fazer 4 bolos, eu vou precisar de 12 ovos. Ok? Então, essa aqui é uma grandeza diretamente proporcional, porque à medida que um aumentou, a outra também aumentou, né? Que foi o conteúdo que a gente viu na aula passada. E a gente vai descobrir quem é o coeficiente de proporcionalidade. O que é esse coeficiente de proporcionalidade? Para você entender melhor, preste atenção. Vou pegar aqui a razão dos bolos. A razão dos bolos é 2 para 4. E a razão dos ovos é 6 para 12. Se eu simplificar isso aqui por 2, vai ficar 1 meio. E se eu simplificar isso aqui também por 6, por exemplo, aqui também vai ficar 1 meio, certo? Então, esse 1 meio aqui, que deu nas duas razões, né, é chamado de coeficiente ou razão de proporcionalidade, ou seja, é a razão que tornou essas duas razões em uma proporção, né, que deixou essas duas razões iguais, que formaram uma proporção, certo? A razão ou coeficiente de proporcionalidade é a razão ou termo que torna as grandezas proporcionais, ok? Agora, quando a gente fala de proporção, a gente também vai falar de escala, né? Escala é um exemplo de proporção muito utilizado, né? E a gente vai ver aqui o que é escala. Vocês geralmente costumam ver escala em desenhos em mapas, por exemplo. Lá no final do mapa tem, por exemplo, escalas desse tipo aqui. 1 para 50, 1 para 1000, 1 para 3000. O que isso quer dizer? É que cada 1 centímetro no desenho corresponde, nesse exemplo aqui, ó, cada 1 centímetro no desenho corresponde a 50 metros no mapa, entendeu? Na realidade. Ou cada 1 centímetro no desenho corresponde a 100 metros no mapa, tá bom? Então, isso aqui é a escala. E como é que a gente descobre escala? Como é que a gente pode identificar uma escala, determinar uma escala? É só pegar o comprimento do desenho sobre o comprimento do tamanho real, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma situação para vocês entenderem melhor. Tem aqui, ó. Eliana desenhou a planta de sua cozinha. Ela usou 4 centímetros no desenho para representar o tamanho real, que é 4 metros. Qual foi a escala que ela utilizou? Então, como eu sei que a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, qual foi o tamanho do desenho que ela utilizou? 4 centímetros. Agora, presta atenção. As unidades de medida aqui estão diferentes. Aqui está em centímetro e aqui está em metros. Então, vou ter que transformar esse metro aqui em centímetros. Para transformar de metro em centímetro, eu tenho que lembrar, 1 metro tem 100 centímetros, ou seja, 4 metros correspondem a 400 centímetros. Então, aqui embaixo vai ficar 400. Então, aqui, ó, 400 centímetros. Então, a escala vai ficar. Agora, eu vou simplificar, né, como eu costumo fazer em todas as razões. Simplificando o 4 e o 400, vou dividir aqui tudo por 4. Vai ficar 1 para 100. Então, a escala que ela utilizou foi 1 para 100, certo? Porque a escala pode ser representada assim, em forma de fração, ou então em forma desse formato aqui, como a gente viu lá no começo do conteúdo, os modelos de razões que podem ser representados. Tá bom? Então aqui é a escala. E lembrando que essa formulazinha pode ser usada também para descobrir qual foi o tamanho do desenho, né? Por exemplo, ele vai te dar a escala e vai te dar o tamanho real. E você vai utilizar a fórmula para descobrir o tamanho do desenho. É só fazer os meios pelos extremos. Tá bom? Então essa fórmula aqui é muito importante. Sim, para finalizar nosso conteúdo, a gente vai falar hoje sobre regra de 3 simples. Regra de 3 simples. O que é uma regra de 3 simples? Por que eu chamo regra de 3 simples? Porque numa regra de 3, como o próprio nome já fala, eu tenho 3 elementos e quero descobrir o quarto.
certo? E esse quarto elemento é chamado de quarta proporcional, ou seja, o quarto elemento que torna essas duas razões proporcionais. Vocês vão entender melhor quando eu utilizar essas duas situações aqui. Então vamos lá, lembrando que as regras de 3 podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, que foi o que a gente estudou no conteúdo passado, na parte 2. Né? Ela é diretamente proporcional à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, ou então se uma diminui, a outra também diminui. E ele é inversamente proporcional quando ocorre o contrário, quando um aumenta, a outra diminui, ou então quando diminui, a outra aumenta. Tá bom? Então aqui, ó, nessa situação, uma barra de cano de 6 metros de comprimento tem massa de 10 kg. Um cano de 6 metros de comprimento tem massa de 10 kg. Gente, ó, é muito importante, eu sempre costumo ensinar esse conteúdo indicando que os alunos façam uma tabelinha para poder dividir as grandezas, né? Porque você sabe que tem grandezas aqui. Ó. Quem são as grandezas? O comprimento da barra de cano e a massa dele. Então, coloquem aqui, ó. Primeiro, ele tem 6 metros e pesa 10 kg, tá bom? Aí, qual seria a massa de uma barra de 9 metros? Uma barra de 9 metros. Quantos quilos ela pesaria? Então, eu vou chamar isso aqui de X, né? Que é o termo desconhecido. Isso aqui é a quarta proporcional, ou seja, o quarto elemento que eu quero descobrir para tornar essa regra ou essas razões proporcionais. Então aqui, gente, vamos primeiro verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso aqui é muito importante. Presta atenção. Se uma barra de cano de 6 metros de comprimento pesa 10 quilos, se ela ficar maior, ou seja, se ela for de 9 metros, ela vai pesar mais quilos ou menos quilos. Quanto maior, mais pesada ela vai ser, né? Então essa aqui é diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Proporcional. Certo? São grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou fazer normal. Ó. 6 sobre 9 é proporcional a 10 sobre x. É que eu vou fazer os meios pelos extremos, né? Que a gente viu na aula passada. O cruz credo, chamado de cruz credo. 6 vezes x é 6x. 9 vezes 10 é 90. X é igual a 90 dividido para 6. X é igual a 15. Ou seja, a barra de 9 metros de comprimento vai pesar 15 kg, tá bom? 15 kg. Lembrando que é muito importante vocês descobrirem se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Então, nessa situação, as grandezas eram diretamente proporcionais. Agora, preste atenção nessa outra aqui. Vamos ver essa outra situação. Com 4 pedreiros, uma casa é construída em 15 dias. Ó. Com 4 pedreiros, uma casa é construída em 15 dias. Novamente, eu coloquei a tabelinha aqui para vocês poderem identificar quem são as grandezas, né? As grandezas quem são os pedreiros e o tempo em dias. Então, 4 pedreiros, coloquem aqui, ó, 4 pedreiros constroem uma casa em 15 dias. Agora preste atenção, continuando. Em quantos dias 6 pedreiros realizariam a mesma reforma nesse mesmo ritmo? Então, 6 pedreiros, em quanto tempo eles realizariam essa reforma? Tendo o mesmo ritmo dos outros 4? Presta atenção. Aqui, 4 pedreiros constroem em 15 dias. Eu aumentei a quantidade de pedreiros. O que é que vai acontecer com o tempo aqui? Quanto mais pedreiros, em menos tempo a casa vai ser construída, né não? Ó, aumentou aqui, aumentou a quantidade de pedreiros e o tempo vai diminuir. Então isso quer dizer o quê? Que as grandezas são inversamente proporcionais. Grandezas são inversamente proporcionais. Então, toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, preste atenção, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter uma das razões, tá bom? Então, como aqui aumentou a quantidade de pedreiros, eu vou sempre inverter a razão que não tem um x, né? No caso aqui, né, não seria 4 sobre 6, ó, seria assim, ó, 4 sextos é igual a 15 sobre x, é o que eu fiz anteriormente, né? Mas como essas grandezas são inversamente proporcionais, eu vou inverter essa razão. Vai ficar assim, 6 quartos é igual a 15 sobre x, tá bom? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Não esqueçam, toda vez que for inversamente, por isso que é sempre importante vocês identificarem se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Porque toda vez que for inversamente proporcional, eu tenho que inverter a razão, porque senão o cálculo fica errado, tá bom? Então, ó, 6 vezes x é 6x, 15 vezes 6 é 60. Então, 60 dividido para 6 é 10. Ou seja, os 6 pedreiros vão terminar a reforma da casa em 10 dias. Só para vocês observarem, ó, quanto mais pedreiros, menos dias vai ser construída a casa. Tá bom, gente? Não esqueçam, novamente, eu vou falar. Tem que sempre lembrar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais
Porque se elas forem inversamente proporcionais, tem que fazer a inversão da razão. Tá ok? Então a gente termina aqui nosso conteúdo, que era para finalizar com regra de 3. E eu vou deixar umas questões lá na plataforma para vocês fazerem sobre isso que a gente acabou de falar.